E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Ele Omega aqui de novo, novamente, mais uma vez. E hoje eu vou fazer um vídeo que me pediram bastante para fazer, cara, sobre os terminais táticos, Tactical Terminals, que são aqueles computadores que ficam espalhados pelo cenário, né? E eles dão certos buffs pra gente, tanto para piloto quanto para mecha, certo? Então, vamos lá. Primeiro, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal. Já dá aquela fortalecida monster demais, tá ligado? O canal tem crescido bastante e eu agradeço todo mundo que comenta, curte, compartilha, chega para assistir, chega junto. Vocês realmente dão aquela motivada legal para continuar fazendo vídeo. E todos esses vídeos que eu tenho feito ultimamente são de recomendações da galera. Enfim, é isso. Se você nunca esteve aqui no canal a primeira vez, vê o conteúdo, vê se tu gosta, aí chega no final, se inscreve. Show? Vamos lá. Eu vou fazer aqui um review de todos os terminais. São 20 no total, tá ligado? Mas lembrando que só pode usar 3. Eu vou dar aqui algumas dicas de como usar eles com alguns mechas, né? Específicos. Mas vamos lá. Esse After. Esse After não, esse Bird Shot. O que ele faz? Depois que você carrega uma arma, você tem 15 segundos. 15 segundos não, depois que você carrega a arma, você tem 15% de dano a mais no seu primeiro tiro. Ou seja, isso é muito bom para alguns mechas e inútil para outros. Mecha que isso é inútil: Arthur e Raven, porque eles não têm mecânica de carregar. Eles não carregam a arma deles, sabe? O Arthur recarrega sozinho e o Raven ele não tem o que carregar. Ele dá um tiro e acabou. Mas para quem esse Birdshot é muito bom. Caramelo, modo de tanque, né? Ele só tem 6 balas e o tiro dele dá muito dano. Então, e o carregamento também não demora tanto. Então pro Caramelo isso é bom. Caramelo modo tanque. No modo normal também, né? Ele vai tirar algum proveito, mas no modo tanque para ele é bem melhor. E o Gabriel também, quando ele tá com a mira funcionando. E aí a mira dele vai dar bastante tiro. Não tô falando do tiro comum não, tô falando do tiro quando você abre a mira dele zap. E é isso. Os outros mechas você pode usar sem problema nenhum, mas eles dois que vão tirar o melhor proveito disso. O Hot Steel também um pouco, sabe? Mas o Caramelo e o Gabriel vão tirar um proveito disso bem mais. Daqui, ah tá, beleza, tô testando aqui o tradutor. Tô vendo se tá funcionando. Aqui é o Eye for an Eye, é o olho por um olho. Quando você toma o dano, você tem mais 10% de dano bônus contra a pessoa que te atacou por 5 segundos a cada 1 minuto. Ou seja, alguém me atacou, a habilidade tem 1 minuto de cooldown e ela só funciona durante 5 segundos. Então vamos supor que eu esteja jogando de Arthur e vem um Hot Steel e me ataca. Durante 5 segundos eu vou ter mais 10% de dano contra esse Hot Steel. Ou se eu estiver também jogando contra piloto e vem outro piloto vai e me atira, eu tenho mais 10% de dano contra esse piloto, mas só contra esse piloto. Não funciona se eu for atirar em alguém, só funciona contra a pessoa que me deu dano. Então, a pessoa vai e me deu dano, eu atacando a pessoa que me deu dano, tem mais 10%. É isso, sabe? Durante só 5 segundos, beleza? Race Against Time. Todas as ativações de item duram 30% a menos. Então todos os itens que você for ativar, você vai ativar mais rápido. Simples, né? Esse Force Fortress. Eu vou estar pronunciando tudo errado, mas relevem isso. Quando o mecha não está se mexendo, a gente ganha mais 3% de bônus de dano por segundo. Ou seja, fiquei 1 segundo parado, eu tenho mais 3% de dano. Fiquei 2 segundos parado, 6% de dano. 3 segundos parado, 9% de dano. E não destaca mais que isso. O máximo são 3 vezes.
Então isso é muito bom para alguns campeões, vocês já devem estar imaginando. O Caramelo, isso é muito bom, e o Gabriel, isso também é muito bom. Quando o Caramelo está no modo tanque, né, que ele vai ficar ali parado dando tiro. E o Gabriel também, que ele costuma ficar parado dando tiro ali, pescando, meio que de camper. Outro mecha que isso pode ser bom também é o Raven, que tem uma mecânica parecida com o Gabriel, né? De ficar posicionado, parado no lugar dando tiro. E pro Doomlight. O Doomlight não tem essa mecânica de ficar, vamos dizer assim, parado dando tiro para ser preciso, mas o Doomlight, ele você tem que saber se posicionar para dar tiro. Então você muitas das vezes vai ficar parado em algum lugar atirando nas pessoas, sabe? Colocando barreira, jogando torreta. Então é muito bom para esses 4 mechas, mas principalmente pro Caramelo e pro Raven. E querendo ou não, falei errado. Pro Caramelo e pro Gabriel, certo? Para eles dois também é bom, mas é isso. Vamos lá. Instant Exchange é quando o seu Dur, que é a sua durabilidade, o HP do mecha, está a menos que 15%, e ele regenera o escudo completamente por 2 minutos. Ou seja, essa habilidade tem 2 minutos de cooldown. E isso é bom para basicamente para todos os mechas, não tem problema nenhum. Porém, isso aqui é muito mais útil para mecha e você precisa se expor muito para dar dano, ou para mechas que tem muito escudo, certo? Muito escudo. Geralmente os mechas que tem muito escudo, eles são muito frágeis, certo? Então isso aqui dá uma sobrevida monstro, porque o HP chegou a menos de 15%, vai encher o escudo todo. Então para mechas que isso aqui é muito bom. O Arthur, você querendo ou não, o Arthur ele se expõe muito, às vezes acaba perdendo muita vida, e o Arthur tem um escudo legal. Então isso pro Arthur é bom. Skylar, mesma coisa. Ele não tem muito HP, tem uma durabilidade baixa, mas ele tem muito escudo. Então, para ele isso também é bom. Andrômeda também é bom. Raven também é bom. O Ventoros agora, que teve um buff enorme. O escudo dele é bom também. Pro Neutron. Enfim, isso é bom para todos os mechas, mas os mechas que vão ser mais beneficiados dessa mecânica é o Skylar, Andrômeda e Ventoros, por causa desse último buff dele. E o Raven também. Mas no geral, o melhor mecha que se beneficia disso é o Skylar. Beleza? Mas é aquilo, você pode usar para todo mundo. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de se expor muito no combate, um Firefox também vale a pena. Mas os mechas que não vale muito a pena usar isso, na real, os mechas que não vale, não é que seja ruim, mas que não vale muito a pena usar, porque tem pouco escudo, tem muito pouco escudo, então não vale muito a pena. É o caso do Hot Steel e do Doomlight. Não vale muito a pena usar isso com eles, porque eles têm um escudo muito baixo. Então você vai regenerar muito pouco. Então não vale tanta pena assim, para eles dois. Beleza? Agora vamos esse aqui, ó. É o Anti-Artillery Shield, escudo de anti-artilharia. Ele funciona da seguinte forma. Deixa eu ver aqui que está funcionando. Tá funcionando. Só testando aqui. Bagulho novo. É aquelas coisas. Como que isso daqui funciona? Quando alguém te dá dano a mais de 50 metros de distância, você tem uma redução de dano de 10%, mas isso é só contra mecha. Então se tiver gente a mais de 50 metros de distância de você, você vai tomar dano reduzido de 10%. Mas se tiver gente próxima de você, uma área de 50 metros, você toma mais dano de 5%. Então, mais que 50 metros, menos 10% de dano. Dentro da área de 50 metros, mais 5% de dano. Então isso é muito bom para mechas que gostam de lutar a longa distância. Para quase todos os mechas, na verdade, isso é muito bom. Mas assim, para mechas que isso é ótimo. No caso do Caramelo,
De novo, o Caramelo parece ser muito bom quando ele tá no modo tanque também, ou até no modo normal dele, porque o Caramelo ele é um mecha de... O Caramelo é um mecha muito versátil, né? De modo geral. Mas ele é muito bom em média e longa distância. Eu gosto de jogar com ele a curta distância. Pra quem já viu meus vídeos, deve saber disso. Mas eu gosto de jogar com ele a média distância. Mas para ele não é um problema, porque mesmo sendo a média distância, você não quer estar colado com o cara, igual um Arthur, igual um Neutron Star para a hora de usar a baioneta, sabe? Então para isso, pro Caramelo é muito bom. Pro Skylark também é bom, Gabriel é bom, Doomlight é bom também, Raven é bom, e é isso. Mas assim, tem que ter noção de com quem você está jogando contra também. Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja jogando com Raven. Raven é muito squishy, sabe? De longe, com esse terminal ele vai tomar menos dano. Mas vamos supor que você está jogando contra sei lá, um Neutron Star na partida ou um Arthur na partida. Ele vai chegar para lutar perto de você. De perto você vai tomar mais dano. Então, esse terminal tem uma faca de 2 gumes. Tem que saber muito bem se posicionar para usar ele. Sabendo se posicionar vale a pena. Se você cometeu algum erro, você pode acabar pagando caro. Então vamos lá. Crazy Doll. Para cada player que você mata, você tem mais 8% de dano bônus, certo? Isso pode destacar até 8 vezes. Se eu não me engano, isso dá 6.4 no total. Se você destacar isso aqui 8 vezes, no caso matar 8 players, você vai dar mais 6.4 de dano bônus, beleza? Simples, fácil, mas tem que matar 8. Esse aqui também é suave, Witness. Você tem mais de 25% de... 25% não, você tem mais 20% de mira automática para todas as armas de piloto. Então todas as armas de piloto que você tiver de range, tipo um fuzil de assalto, sniper, essas armas, você vai ter uma ajuda na mira, entendeu? Para te facilitar a acertar. Não sei nem pronunciar isso, mano. O Monogesin Siphon. Não sei. É esse desenho aqui, ó. Ele genera 10% do seu HP máximo, da durabilidade do mecha, né? Toda vez que você destruir um mecha. Então, você está usando um mecha e destrói outro mecha, você instantaneamente recupera 10% da sua vida máxima. Beleza? Então, isso é bom. Para mechas que tem que se expor muito para matar, sabe? Acabam tendo que se expor muito para conseguir finalizar o alvo. Então isso é bom, porque até você finalizar o cara, você perde muita vida e aí depois você recupera. No caso, tipo assim, isso é bom pro Fire Force, pro Arthur, pro Caramelo também, pro Hot Steel, Aristar, o Doomlight, dependendo da situação, o Rikene, Trio, o Rikene nem tanto, mas assim, o Trio, o Neutron, o Venturus, sabe? A Aurora também. Mas a Aurora eu não me exponho muito para bater. A Aurora eu fico de longe. Beleza, mas a Aurora é lento. E sempre quando ele usa o Kamehameha, você fica parado. Então você acaba, às vezes, tendo que se expor muito para dar dano, sabe? Então, vale a pena usar nesses mechas. Beleza? Agora, esse aqui. Salvage Grow. Por 2 segundos, depois de usar uma skill de combate, você tem 12% de bônus de dano. Então, você usa uma skill de combate com qualquer mecha. Depois disso, você tem mais 2 segundos para dar mais dano. Skill de combate. Dash do Fire Fox, dash do Arthur, pulo do Caramelo, a corrida do Scala, o dash do Hot Steel, dash da Andrômeda, o escudo do Light, o teletransporte do Gabriel, a bolinha do Firestar, tá entendendo? Todas essas skills
como assim, de dash. Os pilotos têm, os pilotos não, os mechas têm. Suave. Isso daqui é bom pra qualquer um, sabe? Mas é melhor ainda para mechas que você precisa se expor, sabe? Tipo assim, você precisa usar habilidade de combate para dar dano, entre aspas. Tipo o dash do Firefox, você vai se posicionar para aparecer atrás de alguém, posição do Scar, que você vai estar mais rápido para trocar tiro, ou Arthur, que você vai usar um dash para se aproximar para bater. Isso é bom para todo mundo, mas é melhor para esses mechas. Não mecha que usa para fugir, tipo o Gabriel, que vai usar para se reposicionar, nunca vai usar de uma forma agressiva. Até pode usar, mas é raro. Se não o Raven também, vai usar mais para se reposicionar, não para chegar perto, para matar alguém, sabe? Lá. Sweet Chameleon. Vou ajustar aqui. Esse aqui tá indo de boa. Esse aqui é muito bom para quem gosta de dar um migué e fugir. Ele dá mais 20% de velocidade de propulsão quando você é ejetado do robô. E quando você é ejetado do robô, você ganha mais 20% de velocidade de sua injeção. E é legal que quando você sai segurando um dronezinho, vamos dizer assim. Esqueci qual é o nome daquilo. Mas quando você anda com aquilo, deixa um rastro azul no alto, certo? Quando você está usando isso, além da velocidade, você vai sair mais rápido do mecha, o trilho ele não aparece. Não fica aquele raio azul indicando para onde você foi no ar. Não tem isso. Então é mais difícil de saber para onde você foi. E obviamente isso daqui só estaca quando você tem o mecha destruído. Beleza? Energy Field. Ele faz. Quando o seu HP está no máximo e você usa qualquer mecânica de regeneração de vida, item, tech que você tem, qualquer coisa que você tiver, você vai ganhar um escudo temporário até 30% do seu HP máximo. Beleza? Então quanto mais HP você tiver, mais durabilidade o mecha tiver, mais escudo temporário ele pode ter. Vou dar um exemplo. O exemplo do Skylark, porque ele é o melhor mecha que se beneficia disso. O Skylark ele tem o passarinho dele, o Haunt. Quando você acerta outro mecha e o passarinho volta, você regenera uma quantidade de vida. Vamos supor que você já está com a vida cheia e usa isso. Quando você não tem vida para recuperar, você vai ganhar um escudo extra por causa disso. Entendeu? Entenderam como é que funciona a mecânica? Então, mechas que se beneficiam disso. O Skylar, top 1. Depois o Raven, por causa do módulo de ataque dele. E o dano que ele causa, ele recupera acho que até 10% do dano que ele causa. E o Hot Steel, que no Core 1 dele, ele também recupera uma quantidade de vida baseado no dano que ele dá. Então esses são os 3 mechas que se beneficiam disso. Mas é claro, não tem outro motivo de você querer usar isso com outros mechas, né? Mas de repente você está usando alguma tech de roubo de vida, né? Aquelas techs lá que recuperam o seu HP quando você dá dano, talvez também vale a pena usar. Mas no geral, só vale a pena mesmo para esses 3 mechas, mas principalmente pro Skylar. Beleza? Porque usando isso com o Skylar, você pode jogar até um pouco mais agressivo, startando a luta usando passarinho, sabe? Porque no geral eu não recomendo startar a luta usando passarinho, mas se você estiver usando esse computadorzinho, né, esse terminal tático, você pode usar começando com passarinho de boa, que você vai ter uma sobrevida. Então, never give up. Todo mundo sabe, eu acho, quando o mecha é destruído, a gente pode perder módulos. Os módulos ou os cores, a gente pode perder. Quando você usa o Never Give Up, você simplesmente não perde quando ele é destruído. Simples. Strike Back.
Quando a munição do mecha ficar abaixo de 40%, ele dá mais dano na arma primária, dá mais 10% de dano na arma primária. Para quem isso é bom? Firefox, isso é muito bom. O Hurricane e Neutron Star são os mechas que mais se beneficiam disso. Porque eles dão. Porque o pente deles é muito grande. Eles dão muito tiro. Então as últimas balas, vamos dizer assim, vão sair com dano extra. Então isso pro Firefox é muito bom, porque ele tem muita bala no cartucho. E o Hurricane também. O Hurricane é quase que um Firefox só que voador. Então eles dois estão empatados ali, com que mais se beneficiam disso. Depois vem o Neutron Star, porque ele dá muito tiro e ele também carrega muito rápido, vai ser bom pra ele. E depois logo em seguida vem o Trio, usando a metralhadora dele, obviamente. E o Venturus, também que se beneficia bastante disso. O resto você pode usar sem problema, mas talvez não vale tanta pena assim. O Moonlight você pode usar, o Firestar. Os únicos que eu não recomendo usar isso mesmo é o Arthur. Não recomendo usar isso com o Arthur. O Raven também. O Arthur e o Raven não vale tanta pena assim. E é só. O Hot Steel também não vale tanta pena. Então Arthur, Hot Steel, Raven e Andrômeda não vale tanta pena. E a Aurora também. Por que não vale tanta pena assim? Porque eles têm pouca munição, sabe? Então não vale tanta pena você usar. Não é que seja ruim, mas talvez você tire mais benefícios usando outras coisas, sabe? Cadê? Deixa eu ver o próximo. Aqui. Teaser e Assault. Para cada airdrop que você abre, airdrop aquele bagulho que vem do céu e tal e destrói tudo. Aqui, ó, o bagulho aqui já desativou de novo, tô ativando. Tá vendo? Foda, menor. Mas é isso. Para cada airdrop que você abre, você tem mais 2.5 de dano bônus e pode destacar até 3 vezes. Ou seja, você tem que abrir 3 airdrops para destacar toda essa habilidade e ela no máximo vai dar mais 7.5 de danos bônus, certo? Então tu bota isso aqui e vai ter que basicamente rushar a partida atrás de airdrop. Airdrop é aquela coisa que vem assim do céu, pá, e cai assim no chão, tem os robozinhos para proteger e geralmente tem core ali. Isso daí é o airdrop, tá marcado no mapa. Climachine. A arma primária do mecha vai ganhar 0.8 de dano por 1.5 segundos até 10 vezes para cada hit que você dá. Então, vamos dar um exemplo aqui do Firefox, porque ele é um cara que vai se beneficiar muito disso. Você dá o primeiro tiro com o Firefox, você tem 8.5 de dano. Acerta o segundo tiro, vai aumentar mais 8.5. Vai destacar até 10 vezes. Então, no máximo, você vai ter com isso mais 8% de dano bônus. Mas isso só vai durar 1.5 segundos. Então, você tem que dar tiro. Dar muito tiro para destacar. Muito tiro muito rápido. Então, por isso que é bom isso para alguns mechas. E isso para o Firefox é muito bom. Ó, Firefox é muito bom. Basicamente, todos os mechas anteriores que eu falei. Pro Firefox é muito bom. Pro Hurricane isso é muito bom. Pro Trio isso é muito bom. Pro Doomlight isso é muito bom. Aquela rajadinha que ele dá de 3 tiros. Neutron Star é muito bom. E Ventura Star é muito bom. De todos eles, eu acho que quem destaca mais rápido é o Firefox, o Hurricane e o Neutron Star. Eles destacam mais rápido. Depois disso, acho que vem o Trio e o Venturus. Então, o Venturus ele dá um tiro que sai 3 tiros, né? Então, tipo assim, ele dá um tiro que sai 3 projéteis. Você consegue sacar rápido assim 3 vezes de uma vez. Os outros não se beneficiam tanto disso. É melhor para esses mechas que eu citei. Beleza? Então, esse aqui.
o Lightning Switch. Sempre quando você sai do mecha de maneira voluntária, tipo, quero entrar nesse prédio, vou sair do mecha. Você tem tempo ali de redução, você pode chamar o mecha de novo 40% mais rápido. Demora menos 40% para carregar. Porque sempre quando você sai assim tem um cooldownzinho e isso reduz esse cooldownzinho. Esse aqui é Incremental Hardening. Devo ter falado tudo zoado, mas é isso. Paciência. Mais de 2 de durabilidade para cada Ace Bandage que você pega. Esse Bandage aqui é tipo uma moeda prateada escrito Ace. Você encontra ela basicamente no mapa todo. Quando você pega ela, você aumenta a vida do piloto, a vida máxima do piloto na partida. Então o piloto já começa no nível 1 e vai até o nível 10. Conforme você vai pegando essas moedas, você vai aumentando o HP máximo do seu piloto. Eu não sei até quantas moedas a gente pode pegar. Não sei. Não sei se é 100 ou se é 50. Faço ideia, se você souber, bota aqui nos comentários. Mas enfim. Agora, pegando essas moedas, além de aumentar o HP máximo do piloto, vai aumentar também do mecha. Então, para cada moeda que você pega, você vai aumentar mais 2 de vida máxima do robô. Esse aqui, Fairy Instinct, mais 4% de velocidade de movimento e menos 4% em Tactical Skill CD. Então, vai aumentar a sua velocidade de movimento com o mecha e vai diminuir o tempo de recarga das suas habilidades. Show? Até 2 vezes. Tipo, deu esse time uma vez, destacou isso. Deu esse time a segunda vez, você vai ganhar o dobro disso. Então, dando 2 esse time, você vai ter mais 4% de velocidade de movimento e mais menos 8% de CD nas skills táticas. E no caso são, como eu já falei, né? Dash, pulo, as coisas. No caso do Hot Steel, é o espírito de combate dele. O espírito de combate é tático, se eu não me engano. Eu acredito que aquele bagulho do trio, que ele pode usar tudo de uma vez, seja tático também, mas eu não tenho certeza. A transformação do Ventouros. Vamos lá. E agora chegamos no último. Wave of Recovery. Isso aqui é bom, mas não que seja ruim em toda a partida. Mas é melhor quando você pega no começo da partida, que você consegue aproveitar mais. O que isso aqui faz? Ele reduz o tempo da primeira vez que você chama o mecha em 15%. Então no começo da partida ninguém tá com mecha e todo mundo quer chamar o mecha, para ter vantagem, obviamente. Então, quando você pega isso no começo da partida, você tem 15% de redução disso, então você consegue regenerar mais rápido. E também, sempre quando você vai rechamar o mecha, você tem o tempo reduzido também em 15%. Ou seja, se teve um mecha destruído, aconteceu alguma coisa, aquela barrinha ali, né, do meio para chamar o mecha é reduzida em 15%. Agora, já falei de todos, e o lance é o seguinte: isso aqui aparece aleatoriamente, cara, na fase, no mapa, sabe? E muitas vezes pode aparecer repetido. Então vamos dizer, eu peguei esses 2 primeiros aqui, ó, sabe? Fui no computador, tinha isso pra pegar, eu peguei, fui no outro, tinha isso pra pegar. Chegou no terceiro, tinha esses 2 aqui e um aleatório. Vamos dizer, tinha esse aqui, sabe? Aqueles 2 mesmo e esse. Tipo, porra, só tem esse pra pegar, então vou ter que pegar esse, sabe? Eles não tem muito decisão de escolha. Tem lá pra escolher, mas cada computador só tem 3 escolhas. E dificilmente a gente vai buildar da forma que a gente quer. Então, tenta não focar em pegar o melhor. Tenta focar em pegar o menos pior. Sabe?
vai vir tipo uns 3 aleatórios. Vamos ver, vem Never Give Up, Energy Field e... sei lá, esse aqui, sabe? Tipo, porra, no começo da partida, cara, eu vou querer pegar esse aqui, sabe? Mesmo pensando numa build completamente diferente, eu vou pegar esse, porque esse vai aumentar a vida máxima do meta, tá entendendo? Mas são exemplos, então foca não pegar o melhor, tenta pegar o menos pior, porque a maioria das vezes vai vir coisa que você não quer pegar, e só pode pegar 3. Então, tenta pegar aquele que vai tentar te ajudar naquele momento, sabe? E às vezes você fica nessa, não vou pegar nada aqui não, vou procurar outro. Aí chega em outro, às vezes nem tem outro, ou senão você chega no outro e tem as mesmas habilidades, sabe? Isso pode muito acontecer. Então é isso. Não tem mais nada pra falar. Vou deixar uma playlist aqui no canto, em algum lugar, com a review de todos os mechas que eu fiz e a playlist também do review dos pilotos, sabe? Você vai lá e vejam que tem umas dicas legais também e tal. Eu já tô para fazer outros vídeos que a galera recomendou. Vou fazer um parte 2 do review dos mechas, sabe? E vou fazer também das armas e dos itens do jogo, de uma forma assim geral, pá, sabe? É isso, acho que deixa eu parar de falar por aqui, que o vídeo já tá extenso demais. Já deu meia hora. Então é isso, gente. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vai ajudar pra caramba. Link nas minhas redes sociais, da minha loja, pra comprar computador, celular, porra toda. Vai estar lá. Vou comprar alguma coisa, compre lá pra dar uma força. E também tem link de doação. Já fez algum donate e tal. É isso. Tinha um pedido pra eu fazer um tipo de padrinho. Mas eu ainda tô estudando pra ver como que eu vou fazer isso direito. Beleza? Ai, é isso. Valeu, gente. Se ficou até aqui, ó. Obrigado pela preferência. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Faço live quase todos os dias lá no Facebook. Mas eu vou dar uma testada e fazer em outros lugares pra ver como é que vai ser. Beleza? Então é isso. Fique com Deus. Um beijo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.